Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Health Contabilidade, nosso 4º episódio. E para a conversa de hoje, nós escolhemos um tema pensando aí no nosso nicho, no nosso profissional da área de saúde. E já entrando aí num gancho que no próximo ano as pessoas já têm aquele desejo de começar a estruturar negócios de forma segura, nós pensamos num tema e vamos falar hoje de segurança jurídica para o profissional de saúde que deseja estruturar o seu negócio. Pensando que a nossa empresa, ela tem sempre o desejo de estruturar o negócio para o nosso cliente de forma segura, né? Para que ele consiga ali seguir de forma saudável também. Nós estruturamos uma conversa para falar de alguns tópicos para levar essa segurança para quem deseja aí começar a estruturar um negócio na área de saúde. E para falar desse tema, hoje nós trouxemos 2 convidadas da área jurídica que também são especialistas na área da saúde, não é mesmo, Gabriel? É isso mesmo, pessoal. A gente está aqui com 2 doutoras, 2 advogadas, que tem um nicho totalmente a ver com o que a gente trabalha aqui, que são os profissionais de saúde. Então, meninas, bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Eu peço que vocês se apresentem, contem um pouquinho da formação de cada uma e um pouquinho da atuação de vocês para a gente já dar o pontapé inicial aqui. Bom, sou Mariana Nicoliello, eu atuo há 13 anos com direito médico e hospitalar. Atuo tanto na área realmente de cuidar dos processos, né, que eventualmente existem, quanto na área preventiva, né, nessa área toda dessa documentação que fica por trás e que também acaba sendo base para uma defesa processual bem sucedida. Então tenho trabalhado, né, com hospitais, com clínicas, com profissionais de saúde e médicos, né, particularmente, exatamente fazendo, né, esse trabalho, tanto preventivo, né, quanto, né, a assessoria mesmo no processo. Olá, eu sou Maria Luísa, sou advogada especialista em direito médico, atuo em outras áreas, né, no civil em geral, direito das famílias, e agora sou recém-especialista, terminei a pós-graduação recentemente em direito médico, e sou vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da nossa 18ª subseção da OAB, Resende, Itatiaia e Porto Real, junto com a doutora Mariana, que é a nossa presidente. É uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. Nada, que isso, pessoal. É isso aí, e já iniciando o nosso primeiro bloco aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o pessoal que está crescendo, aquele profissional que está evoluindo na carreira, né? Ele tem muita dúvida se ele continua atuando, né, como autônomo, se ele precisa abrir uma empresa, se é obrigatório ele abrir uma empresa para trabalhar, né? E como que funciona, como que ele pode estar prosseguindo, né? Se caso ele vai criar uma empresa, qual que é a importância de ter um processo ali de contrato social bem estruturado? O que isso afeta para ele? Bom, hoje é muito difícil que um profissional de saúde consiga prestar serviços para um hospital ou para uma prefeitura, ou, né, enfim, prestar serviços para terceiros que não seja só, né, a pessoa física. É muito difícil ele prestar serviço sem ter uma pessoa jurídica. Os hospitais contratam pessoas jurídicas, né? Às vezes contratam pessoas jurídicas com muitos médicos, em outros casos, né, a pessoa jurídica mesmo daquele médico, né, que optou por ter uma pessoa jurídica sozinho, né? E isso é muito importante também, não só em relação a esse aspecto de poder ser contratado, mas também em aspecto de economia. Porque hoje a gente vê, né, todo mundo buscando uma economia tributária, né, buscando de todas as formas, né, porque a nossa carga tributária, né, a gente sabe que só aumenta com tudo. E aí uma estruturação da empresa é muito importante nesse sentido, porque vai ser estudado que tipo de empresa vai ser melhor para aquele nicho dele, para a estrutura dele. Nesse ponto, a contabilidade é parceira, né? Exatamente porque ela vai dar essa assessoria toda, né? Nesse processo burocrático também. E
né, os advogados, no caso, né, eles ficam muito com a parte de acordo de sócios, né, com alguns aconselhamentos mais pontuais, né, com o próprio contrato social, né, estruturar no contrato social aqueles itens obrigatórios e que vão proteger esse profissional no futuro em, né, diversos casos mesmo, né? Hoje a vida cotidiana, tudo é processável, né? Então essa proteção, esse pensamento prévio, ele é muito importante, né? Tanto no aspecto contábil quanto no aspecto jurídico. Que bacana. E a gente vê assim, batendo papo, né, com vocês, com outros advogados, a importância mesmo entre sócios ter essa segurança jurídica, né? Com certeza. Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Tem sucessão, né? Esse não sabemos o dia de amanhã, né? A gente tem que pensar até na sucessão, né? Uma sucessão não só fácil. numa questão de litígio entre os sócios, né? Mas nas outras consequências. Exatamente. Sim. Isso não é um litígio. A gente não pensa só no litígio entre os sócios, né? A gente pensa realmente, né, na posição que eles vão ter, né? Perante diversos órgãos, né? Fiscalizadores também, né? Com certeza. E tem outras questões também, né? Igual, às vezes abre uma clínica, por exemplo. Tem a questão de venda, às vezes um sócio não quer, né? Tem a questão, igual você falou, de sucessão, né? Ou ele vai fundir duas clínicas, né? E a importância do advogado estar ali junto, né? E estruturar de forma que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Porque, por exemplo, dependendo da estrutura social em que estiver enquadrado, por exemplo, um profissional, né, falece tudo. Os sucessores que são familiares e que não estão na área de saúde, eles não vão poder entrar naquela sociedade exatamente porque há um impedimento. Exatamente. Né? São várias situações que podem existir. Isso que você, né, mencionou, a venda. Então, assim, tem que ficar previsto, né? Como posso vender, para quem posso vender, de quem preciso de autorização para vender dentro do quadro social. Isso é bem importante mesmo, assim. São situações que, se não previstas, elas vão, né, eventualmente levar um litígio mesmo, né, e deixar o terceiro, que é o juiz, resolver. A gente não tem certeza do que vai acontecer. Isso aí. E assim, complementando, até falando um pouquinho da parte do contador, né, eu trabalho dentro da Health, eu tenho tomado mais à frente ali da questão de estruturação desses negócios, né, desses profissionais que chegam até ali, e eu sempre prego muito, sempre falo e reforço que é importante quando vai abrir ali um CNPJ, ele ter o cuidado de planejar de acordo com o que ele deseja ali, de fato, a atividade, né, se é um médico, dentista ali, todo o contrato social, ele vai guiar ali a forma como ele vai poder, de repente, economizar impostos lá na frente, né? Como ele vai ter ali, de certa forma, uma segurança maior. E às vezes as pessoas chegam até com uma demanda de urgência, e eu sempre tento frear ali, porque se naquele momento ele já começa fazendo algo que não está de acordo com a atividade que ele vai prestar, lá na frente ele vai ser prejudicado, ou ele vai, né, ter alguma insegurança jurídica, ou ele vai pagar muito imposto. Tem até algumas questões de alguns tipos de atividade que hoje a gente orienta fazer um contrato social direcionado ali, por exemplo, para uma atividade que pode ser equiparada a uma atividade hospitalar, né? Isso lá na frente vai trazer para ele um benefício de redução de carga tributária. E muitas vezes as pessoas não, elas querem, eu quero abrir assim, e não fazem essa análise, não procuram um profissional especialista, né? Então é muito importante começar certo, para que você tenha ali durante a sua jornada ali, né, de empreendedor, como você falou. Hoje em dia é muito difícil, principalmente um médico, prestar serviço em um hospital sem ser uma pessoa jurídica, né? Então, esse processo inicial ali, eu tento sempre frisar isso, que é muito importante fazer um planejamento. E outra coisa que acontece muito, que eu já passaram alguns profissionais, você falando da questão de dissolução ali de sociedade,
a falta de planejamento também acaba atrapalhando muito. Eu vejo acontecer muito com dentistas. Eles, às vezes, se formam ali naquela urgência de abrir um negócio, né? Porque o gasto dele é muito alto para abrir um consultório. Às vezes, formam sociedades que, tipo assim, não dão certo em meses. Então, ele acaba incorrendo ali de um prejuízo muito grande. Então, por isso que eu prego muito falar de planejamento e da importância, né, de fazer um contrato, de começar certo, né? Começar sem ser já apagando fogo ali logo no começo. É muito importante que esse profissional esteja orientado desde o início, justamente porque o conserto da coisa depois é muito mais complicado do que iniciar com a estrutura certinha. Então, às vezes, esse profissional, justamente nessa ansiedade, ou às vezes na questão da necessidade mesmo, a pessoa se formou, precisa começar a trabalhar, precisa ganhar dinheiro, ela vai colocando, vai pulando etapas e o negócio não vai sendo estruturado da forma adequada, e depois o prejuízo para consertar ali é muito, muito maior, né? Sim. Fato. Pessoal, e tem um tema que a gente vai entrar agora, que é um dos temas assim que eu sempre converso com a Juliana, que é uma coisa, não que me dá medo, mas é uma coisa muito legal para nós, somos profissionais regulamentados, né, contadores, advogados. Acredito que os engenheiros, os arquitetos sofram dessa mesma dor, que é a responsabilidade civil. A gente que presta um serviço técnico, a gente é humano, a gente é passível de erros, né? E como que a gente trabalha com isso, né? Como que o profissional de saúde, e por que ele deve se preocupar com isso? Bom, a responsabilidade civil, né, de um profissional liberal, ela precisa, né, ter a obediência de alguns requisitos, né, para que esse profissional seja de fato, né, que ele responda, né, de fato por aquele ato, né. E normalmente o que salta aos olhos, né, em uma ação de responsabilidade civil é o dano, né. O dano lá para um profissional de saúde pode ser uma morte, que é um dano muito grave. Mas o que é preciso, né, analisar em todo esse processo é, primeiro, qual foi a conduta do profissional. Em segundo lugar, esta conduta teve nexo de causalidade do dano e se houve culpa nas modalidades, né? Negligência, imprudência e imperícia. Exatamente, às vezes não foi culpa do profissional, né? São muitos fatores externos que às vezes acontecem. Principalmente na área de saúde, né, que a gente está falando, né? Existem múltiplos fatores, alguns previsíveis, outros não, né? E mesmo assim, fatores previsíveis, mas inevitáveis. E aí a gente está falando de um conceito que a gente trata muito nas ações de iatrogenia, mas o que é necessário mesmo é que todos os profissionais, sabendo disso, né, e sabendo do aumento, né, do volume, a gente teve um aumento de 23 para 24, né, 2023 para 2024, 506% em ações de responsabilidade civil. Uhum. Então, é um aumento muito significativo para a gente não se atentar para as questões essenciais e básicas que vão atuar na defesa daquele profissional. Uhum. O profissional não vai evitar de ser processado. Obviamente, ele vai ter uma relação, né, profissional-paciente, médico-paciente boa, isso ajuda bastante e é essencial, sim. Mas ele não tem como evitar um processo por um infortúnio. A gente sabe que na saúde existem muitos infortúnios, muitos danos que são possíveis, né, e passíveis de acontecer. Como que ele vai se proteger? Ele vai se proteger com documentação. Né? Uhum. Ele vai sempre, e a documentação, ela está protegendo um direito do paciente, que é o direito à informação, de saber o que ele está fazendo. Então, profissionais que atuam com procedimentos, principalmente, né? Hoje a gente fala muito da área de estética, e na área de estética a gente a área de estética a gente ainda tem uma decisão, né, dizendo que a responsabilidade e a obrigação é de resultado, não é de meio, como é comum para profissionais liberais. Uhum. Mas e aí, esse profissional vai ficar, né, só com isso, a responsabilidade de resultado? Uhum.
nesses documentos que ele vai ter, né, disponíveis e que ele vai informar aquele paciente, ele vai delimitar a responsabilidade. Ele pode criar uma expectativa nesse documento, se mal feito, mas ele pode colocar as expectativas bem alinhadas e dentro de uma realidade de cada paciente. E isso tem que ser personalizado. Não adianta fazer um termo, por exemplo, né, de consentimento genérico. Primeiro porque ele não é aceito, né, judicialmente. Acho que a doutora Maria Luísa pode falar sobre isso. Né? Ele não tem sido aceito, é como se não houvesse. Né? E na sequência, né, informar de todos os fatos, registrar em prontuário, né, no prontuário do consultório mesmo. Sim. Registrar, foi informado assim assado, tem o termo anexo. E esse que é legal do profissional, tanto o contador quanto o advogado, que é focado no nicho de saúde, em profissionais de saúde, tá alinhando toda a documentação dele, desde o contrato social, desde os contratos com o paciente, né, em caso de procedimentos estéticos, por exemplo. Né, faz todo esse alinhamento personalizado, né, ele já entra ciente que ele não pode evitar uma ação judicial, mas caso ela aconteça, ele vai ter todo o material ali, né, para poder apresentar e poder sair bem nesse processo, né. E é legal para o pessoal que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, ver qual que é a diferença, né, do contador advogado comum para os profissionais que são focados no nicho de saúde. Né? Com certeza. Nós estávamos aqui falando do termo de consentimento, por exemplo. Por que ele é tão importante, né? O que acontece na prática, infelizmente? Muitas vezes nós temos termos genéricos, né? Feitos, que os profissionais encontram na internet com muita facilidade. Mas é importante que esse profissional saiba que juridicamente é importante que não só o termo, não basta um termo genérico assinado. Aquele paciente tem que ter sido realmente Não adianta informado. Só chegar no chat GPT e mandar redigir um Exatamente. termo. No caso, caberia fazer contratos além desse termo de consentimento, né, para ele ficar ali respaldado, no caso? Com certeza. Só que o termo de consentimento é o seguinte, como ele deveria ser, né? Com o objeto bem delineado, com as possíveis consequências, com o pós-procedimento. E o que acontece às vezes é que o profissional, na maior parte das vezes, no caso de médicos e dentistas, às vezes é a própria secretária que entrega o termo. O paciente ele tem que ter noção daquilo, ele precisa saber. Então, o médico, o dentista ou o outro profissional de saúde, qualquer que seja, ele tem que informar aquele paciente adequadamente dos termos, das consequências, e aquele cliente assinar. O ideal, por exemplo, no termo é que em cada tópico desse termo de consentimento, o paciente põe assinatura. Às vezes o termo é grande e lá no final o paciente assina. Então a gente sabe que na prática, no caso de uma ação judicial, é muito fácil vai falar que assinou nem leu. afastar aquele termo. Sim. Então é importante que isso seja enfatizado, legal. Falado, que o paciente tenha realmente entendido o que vem do termo. Às vezes a importância de ter uma linguagem menos técnica no termo de consentimento, uma linguagem acessível, sem muito termo técnico, sem muito juridiquês, para que a pessoa possa entender aquilo que o termo de consentimento cumpra o objetivo, né? Sim. Em relação a contratos, né, esse termo, até o próprio profissional ali, porque às vezes a gente mesmo, quando vai ler algum documento, às vezes não dá devida importância, né? E no caso ali, o próprio profissional, eu acho que ele tem que ter um momento ali com o paciente de deixar aquela situação toda ali muito bem esclarecida, né? Para o paciente, de fato, entender o que ele está assinando, né? Para depois ele não ter esses problemas aí jurídicos no futuro. Eu falo muito isso com o Gabriel, né? O profissional quer abrir uma empresa. Você abre o meu CNPJ em uma semana, né? Se for
profissional da saúde, então eu já falo, não abro. Porque é muito fácil, às vezes é muito tranquilo você entregar ali o número do CNPJ para a empresa, para o profissional, mas e o resto, né? Porque a partir do momento que você tem um CNPJ, ele não te autoriza a começar a atuar. A gente precisa aí ter as licenças tanto da vigilância sanitária, dependendo do negócio, né? E também da prefeitura. E hoje, dentro aí, né, Eros, do seu conhecimento, o que você tem para trazer para a gente um pouquinho em relação à importância, né, dessa licença da vigilância sanitária, que é uma licença que eu vejo que a gente tem um pouco mais de dificuldade de até às vezes explicar pro cliente ali, e também uma dificuldade maior de liberação ali dos órgãos públicos. Quais são aí hoje as maiores exigências, né? O que a gente pode estar esclarecendo mais para esse público? Bom, primeiramente gostaria de me apresentar. Eu me chamo Eros, sou advogado, sou especialista em Direito da Saúde, sou secretário da Comissão de Direito Médico, sou membro consultor também da Comissão Municipal de Gerenciamento de Risco Sanitário em Resende. E bom, os grandes desafios que a gente tem visto no momento do licenciamento da empresa, primeiramente é a pessoa entender se aquela atividade realmente é pertinente ou não à vigilância sanitária. E por que é importante que se analise essa questão, porque nós temos uma legislação federal, que é a 6437/77, que traz as infrações sanitárias. E ela traz infrações bem pesadas, são valores bem altos que podem, às vezes, inviabilizar até o início daquela atividade pretendida, porque, às vezes, como vocês falaram anteriormente, a pessoa às vezes está começando, às vezes ela ainda está com aquela questão de juntar um capital para poder abrir o seu próprio negócio e já começa errado. Então é muito importante que ela visualize se aquelas atividades são pertinentes realmente à vigilância. Isso hoje em dia é mais tranquilo de se analisar. Existe uma resolução, que é a resolução CES 2191 de 2020, que traz lá todas as atividades que são pertinentes à vigilância. Ela já veio se adequando à questão da liberdade econômica, que é de 2020, e já traz lá a divisão dos riscos sanitários. Isso é muito importante. O baixo, o médio e o alto risco sanitário. Por que isso é importante? Quando a gente fala do baixo risco sanitário, são aquelas atividades que são dispensadas de licenciamento sanitário e alvará de funcionamento. Então, ele vai fazer a abertura junto à prefeitura e tudo mais, mas ele não vai precisar dessa licença. Caso ele seja MEI também, é o mesmo procedimento. Ele vai receber o CC-MEI. Hoje em dia, aqui em Resende, lá em Resende, aqui em Itatiaia, a gente tem um sistema Regim que já faz esse processo de abertura de empresas, né, de licenciamento. As questões de médio risco, ele já recebe uma licença de imediato para iniciar suas atividades e, posteriormente, vai sofrer uma fiscalização da vigilância sanitária para definir se aquela atividade cumpre os requisitos sanitários, os preceitos sanitários. E as de alto risco permanecem como era antes, que são aquelas atividades que só podem iniciar o seu funcionamento após a aprovação da vigilância sanitária. Então é fundamental que se entenda isso, que se analise com muito cuidado, com muita parcimônia, qual vai ser a atividade pretendida pelo aquele profissional, o KNAI adequado daquele profissional. A gente tem visto muito o crescimento das atividades ponto de contato, né? A gente tem visto muito, mas nem todo KNAI é compatível com a finalidade de ponto de contato. Então, é importante que tenha-se um suporte especializado, tanto da contabilidade quanto do jurídico, para que se não tenha nenhum problema. Tudo isso pode atrasar o licenciamento da pessoa, né? As declarações, a escolha inadequada do KNAI, e às vezes uma escolha dessa não somente atrasa, como também ocasiona esse tipo de infração de autuação que ninguém quer. Sim. Essa questão do médio risco, né? Uhum. Então ela já sai automática pelo regime. Isso. Entendi. As questões de médio risco, se analisa lá nos anexos dessa 2191. Uhum. Se aquele KNAI for considerado como de médio risco sanitário, ele já recebe uma licença automaticamente, né? Essa licença ele já vai poder atuar e posteriormente ele vai ser inspecionado. E é muito importante que se pontue isso também nas atividades de baixo risco, pessoal do MEI, que embora vocês sejam dispensados de licenciamento sanitário, vocês continuam sujeitos à atuação sanitária.
Vocês continuam recebendo a fiscalização do fiscal, vocês continuam tendo que cumprir as exigências, os preceitos sanitários. Isso é muito importante, porque a gente tem visto que muitos requerentes que são de baixo risco, que são MEI, eles acham que já conseguiram atividades deles, mas, ou seja, não precisam mais cumprir nada. Só pelo fato de estar isento da taxa, ele acha Exatamente. que está liberado, né? Pois é. Mas não é bem assim. Não é As bem normas assim. continuam valendo. Continuam vigentes, a legislação é muito clara ao falar que, embora dispensados, eles continuam sujeitos à atuação sanitária, ao cumprimento da legislação Faz todo sanitária sentido, né? e, eventualmente, uma autuação, em casos mais graves, até um fechamento do estabelecimento, a interdição daquele Exatamente. estabelecimento. Essa questão, até uma dúvida, essa questão do ponto de contato, né? Sim. Acontece muito, às vezes, o profissional de saúde, ele abre um CNPJ, acontece muito com o médico, que ele abre ali, vai prestar um serviço num hospital, ou às vezes até com outro profissional, vamos supor, um dentista. Isso acontece muito. O dentista, ele tem ali um CNPJ, ou até mesmo quando ele é autônomo. Ele atuando, vamos focar no dentista, que no médico eu sei que ele já fica meio que resolvida a situação, porque o hospital tem a licença. Mas o dentista, por exemplo, se ele abre um CNPJ, ou mesmo ali de forma autônoma, ele indo prestar o serviço numa clínica de outra empresa, ele está isento da vigilância, ele pode estar ali amparado pelo alvará da clínica que ele está prestando o serviço. Então, o que acontece? Normalmente, nesses pontos de contato que envolvem médicos e dentistas, o grande equívoco tem sido, inclusive, a escolha do KNAI. Existe um KNAI específico para ser utilizado quando se trata de médico e dentista. Se eu não me engano, é 8630-599, que é o médico e dentista que atua em consultório ou clínica de terceiro. Quando chega esse KNAI para a gente com pedido de ponto de contato, é muito mais fácil que a gente dê andamento nesse processo, porque é o KNAI adequado, porque ele vai ser fiscalizado e vai estar abarcado pela licença daquele estabelecimento a qual ele vai prestar serviço. Isso é muito mais tranquilo para questões de responsabilidade técnica, responsabilidade civil, como a doutora Mariana e a doutora Maria Luísa já falaram. Então, a escolha desse KNAI é fundamental para que se tenha um processo mais sério, um processo mais adequado. Ele estando abarcado pelo local tomador de serviço, né, ele vai estar isento da licença sanitária, continua sujeito às atuações da vigilância sanitária, mas é um documento a menos que ele vai precisar, somente com a escolha de KNAI adequado. Que isso é uma questão, gera bastante dúvida quando eles vão, e acontece muito, né, com o dentista, deles usarem o espaço de outro profissional. Sim. E outra questão assim que a gente vê no cotidiano, que tem causado muito atraso também no licenciamento, às vezes até impede o licenciamento daquela clínica, daquele consultório, é não observar uma questão muito importante, que é a aprovação do projeto arquitetônico, que isso é prévio. Toda clínica, todo estabelecimento assistencial de saúde que vai ser inaugurado, que vai passar por alguma reforma, ele precisa que o projeto arquitetônico seja encaminhado à vigilância sanitária. Aí cada município tem a sua própria forma de atuação, né? Se isso vai ser entregue diretamente à vigilância sanitária, se vai passar primeiro pelo departamento de aprovação de projeto da prefeitura, né? Da Secretaria de Obras, porque é um pré-requisito para que seja analisada a licença sanitária daquele estabelecimento. Então, vamos supor, vou abrir uma clínica médica, vou abrir uma clínica odontológica do nada. Vou contratar um arquiteto. Ele vai fazer todo aquele projeto baseando-se na RDC Anvisa 050 de 2002, que lá tem todos os ditames, lá inclusive tem essa obrigatoriedade de que seja aprovado o projeto arquitetônico previamente. Observou essas questões, observou a lei de acessibilidade também, que é muito importante, largura de corredor, largura de porta, rampa de acesso, às vezes querem alugar ou mesmo construir uma nova clínica que não tem espaço nem para você passar uma maca adequadamente. Então, isso inviabiliza o licenciamento. Então, é muito importante que vocês, contadores, o próprio requerente, tenham essa consciência de preparar o projeto arquitetônico, encaminhar a vigilância, isso ser aprovado e somente após essa aprovação que o processo de licenciamento vai ter andamento. Muito legal você trazer esse tópico, porque quando a gente vai dar entrada ali na viabilidade de uma empresa, geralmente o empresário e a gente fica preocupado com bombeiros, né?
E não Muito. é só o bombeiro, tem a questão da vigilância também. Olha o projeto do imóvel, né? Muito legal você trazer esse assunto. Não, isso é fundamental, justamente por conta dessas questões. Tudo isso é risco sanitário. Exatamente, vai ter que estar nas normas da Anvisa, vai ter que estar nas normas do Ministério da Saúde, né? Exatamente. Igual clínica cirúrgica, tem aquelas questões da parede, do chão, Sim. que é toda diferenciada, né? E, inclusive, essa semana, salvo engano, ontem foi publicado no Diário Oficial a nova RDC da Anvisa, 1002 de 2025, salvo engano, que trata dessas questões estruturais para estabelecimentos odontológicos especificamente. Então trouxe algumas mudanças fundamentais que é importante que você que pretenda abrir sua clínica odontológica observe para que não tenha problemas futuros com a vigilância sanitária. Muito legal. Obrigada, Eros. Esse assunto pra gente, ele é muito rico, né? Ele Demais, casa completamente com o ele que a gente está incorpora vendo. muito no que a gente trabalha hoje com os nossos profissionais da área da saúde. E a vigilância, o processo ali é doloroso, né? Então, assim, é muito importante que o profissional da saúde, ele tenha essa consciência de que tem que atender essas necessidades para não gerar risco sanitário, como você colocou. E é muito válido essa informação pra gente também. Obrigada, tá? Pela sua contribuição. Só a última pontuação é que, no final das contas, a vigilância, por ser um órgão fiscalizador, acaba recebendo aquela ideia de vilão, aquela ideia de a gente atrapalha o processo, mas, gente, a gente tem um papel muito importante de proteger a saúde coletiva. A segurança sanitária de um município, de um estado, e por assim vai. Então, quando a vigilância sanitária faz o trabalho dela, quando a vigilância exige, tudo isso é embasado em lei, tudo isso é embasado em estudos, notas técnicas, questões sanitárias relevantes, justamente para proteger a saúde de cada um de nós que usa esses serviços. Sim, eu ouso falar ainda mais, né, que é uma coisa que incomoda, isso eu posso falar com tranquilidade. Todos os contadores, quando chega lá na vigilância, travam. Daí tem que falar com o cliente para ele arrumar tal coisa, né? Senão não gente já teve processo conseguir. Que ficou meses, quase um ano para sair. Meses parado, quase um ano, por causa da vigilância. Sim. Por outro lado, quando a gente vai consumir num estabelecimento, num restaurante, quando a gente vai numa clínica, a gente quer tudo em dia, né? Exatamente. Se a gente é uma balança, né? Se a gente pensar, isso pode ser muito mais grave. A gente estava falando de responsabilidade civil. Em uma ação de responsabilidade civil, que você descumpriu uma regra lá da vigilância, que houve uma infecção, aí a responsabilidade objetiva... Aí é outro nível de... É muito mais sério. E, assim, de fato, é muito difícil de defender uma questão dessa, aí né? não tem nem como defender uma pessoa dessa. Fica bem mais complicado. É isso aí, gente. A gente está entrando aqui no nosso quinto bloco, né? A gente vai falar um pouquinho agora... um pouquinho mais da nossa área aqui, da parte mais de segurança fiscal, tributária, mas voltando para o lado jurídico, né? O que vocês acham, né, que vocês perceberam nesses últimos anos em questão de processos, tá, que vocês têm visto? Vocês acham que, por mais que a gente tenha falado que não evita, né, toda a segurança não evita que o cliente seja processado, entre nesse meio, vocês acham que a desorganização ou a falta documental, né, de processos bem estruturados, vocês acham que aumenta o número de processos jurídicos? Você acha que piora essa questão? Isso aumenta muito, né? E até na parte fiscal, eu vou retomar um ponto que ela colocou, né? Que foi exatamente em relação à questão da equiparação hospitalar. A equiparação hospitalar, ela está intimamente ligada, inclusive, com a questão de vigilância sanitária. E assim, hoje virou uma certa moda, né? Então, assim, os médicos vêm, né? As pessoas, vamos fazer equiparação hospitalar, você vai pagar menos, todo mundo quer pagar menos imposto. Sim. Mas a gente quer pagar menos sem ter uma multa depois. Exatamente. Então, assim, tem que ser tudo muito pensado, muito planejado. E essa ausência de documentos, ela não só aumenta o número de demandas, como ela também aumenta as condenações. Que Legal. aumentar o número de demandas sem aumentar o número de condenações, ok, a pessoa vai ter um trabalho, vai contratar um profissional, vai fazer defesa e tudo.
mas ela ainda ter uma condenação, porque às vezes nós, como profissionais, advogados, nós somos contratados e o que a gente consegue fazer é apenas redução de danos. Por quê? Porque a gente não vê uma documentação sólida, robusta, né? Às vezes, né, o profissional que passou anteriormente, né, ou mesmo, às vezes, não foi nem contratado um profissional especialista, ele não fez aquilo, não cuidou para que aquilo acontecesse, porque é aquilo, a pessoa, né, se forma, tem aquela ansiedade de trabalhar e tudo, e não é bem assim, né? Hoje em dia a gente vive numa era de tudo muito rápido, muito acelerado, mas para certas coisas, se a gente acelerar demais, né, a gente... E foi legal você falar da equiparação hospitalar, porque aconteceu com a gente. A gente tem vários clientes que são médicos, atuam em hospitais, e exatamente isso daí. A quantidade de informação que eles recebem, eles querem toda hora mudar de regime, quer fazer uma equiparação hospitalar, só que a gente fala, do jeito que você trabalha, a sua forma de atuação não cabe, entendeu? Aí você, mas profissional X fala que é possível. Sim. Mas olha, seu KNAI tem que ser alterado. A sua forma de atuação não é possível, né, se enquadrar como uma equiparação hospitalar. Tem que ter uma estrutura mínima. Às vezes o nosso cliente, né, tanto o jurídico quanto o contábil, ele é muito imediatista. Ele quer economizar, claro, todos nós queremos, né? Só que ele não pensa nesse por trás que tem toda a documentação, né? A economia imediata pode ser que aconteça. Exatamente. Mas lá na frente, né? Lá na frente, aí as multas, assim, etc., são exatamente pesadas. Pontuando novamente a questão sanitária da coisa, a equiparação hospitalar, ela muda inclusive o órgão competente para se fiscalizar, porque deixa de ser vigilância municipal, passa a ser estadual. Então, muda completamente a forma de se licenciar. E quando chega na hora de ocorrer a fiscalização, até para ver se está toda a documentação correta, que é a nível estadual, aí vai chegar e vai ver que a forma de atuação está totalmente errada. Muda completamente. Aí o telefone do advogado, do contador toca na hora. Né? Com certeza. Aí ele lembra seu número na hora. E hoje em dia, como a Mariana colocou, né, as pessoas às vezes querem tudo rápido ali. E eu coloco muito isso. Não adianta eu trazer uma economia para o meu cliente hoje para eu satisfazer ele e lá na frente ele correr um risco. E hoje, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas escutam na internet, porque ali tem uma demanda de informação. Assim, eu sou totalmente contra informações que gerem medo nas pessoas ou que gerem ali aquela fórmula mágica, porque não existe, né? Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Às vezes aparece outros profissionais postando ali que vão trazer uma determinada economia para o médico, principalmente para o médico, que acontece muito, e como a carga tributária deles é maior, porque eles têm uma renda maior, né? Eles já ficam ali ansiosos, né, por aquela questão, mas a equiparação, no caso, né, como você falou, existe por trás toda uma documentação, né, desde lá do contrato social que nós falamos no começo, né, para que ele faça de forma segura. E é muito importante a gente colocar também que essa atuação, tanto do contador e do advogado, para que se faça esse processo, ela é muito importante para o profissional da saúde, porque um vai amparar o outro ali, fazer uma equiparação hospitalar sem ter o amparo ali de um advogado, eu sinceramente assim, acho que é muito inseguro, mas tem profissionais que pegam e fazem para poder deixar o cliente feliz ali na hora e lá na frente a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Então é muito importante cuidar na hora de receber essa informação para não tomar nenhuma decisão errada ali naquele momento, né? E essa questão aí, só complementando também dessa questão fiscal e tributária, os profissionais da área da saúde, eu sempre falo isso para os meus clientes, o cliente ele não tem que saber a parte técnica, porque a gente está ali para amparar. Mas eu falo que eles precisam entender o mínimo, sabe? Para eles não serem lesados, às vezes eles estão ali com um profissional que não tem o total entendimento. Então acontece muito, profissional da área da saúde
dentro da parte fiscal, existem alguns benefícios fiscais para que eles paguem menos imposto, né? A gente fala muito lá no Simples Nacional do fator R, onde ele pode reduzir a carga tributária dele de 15,5% para 6%. Dentro de outras formas de tributação também. Então, assim, é importante que ele tenha curiosidade, né, de entender pelo menos quanto que eu estou pagando de imposto, para que ele não caia ali em uma contabilidade, em um profissional que jogue ele ali no Simples Nacional e ele vá simplesmente pagando, ou que ele esteja ali atuando na pessoa física, que acontece muito, né? As pessoas têm um problema cultural que elas têm um medo, às vezes, de virar um CNPJ, por conta das obrigações, do imposto, mas às vezes na pessoa física, ela tá pagando lá 27,5% de imposto, e porque ela não quer virar PJ, então às vezes ela tá pagando muito mais do que se ela pagasse pelo Simples Nacional, dependendo da atividade. Ainda poderia recolher mais INSS e não pagaria o imposto de renda. Então é muito importante que os profissionais tenham essa curiosidade, né? Porque quando você vai ver, a gente já pegou clínica, a gente até trouxe o cliente pra gente por conta disso, que estava ali tendo um faturamento considerável, mas ela estava no Simples Nacional, assim, pagando guias de 20 mil por mês, sabe? Aí a gente fez o estudo tributário e achamos, né, que ela pode estar atuando por outro regime, no caso lucro presumido. Apresentamos lá o que ela teria tido de economia no período e assim, ela teria tido uma economia que ela poderia ter feito um investimento muito grande no negócio dela, mas ficou ali porque ninguém orientou e porque ela também não tinha essa noção. Então é muito importante eles terem um mínimo ali de noção para não ir levando o seu negócio e tá tendo prejuízo, né? Exatamente. E às vezes nem é culpa do profissional. E a gente traz essa atenção para mostrar a importância do profissional que é nichado ali para profissionais de saúde do que não é. E às vezes foi uma desatenção porque ele não está atento a todas as linhas pequenas que são permitidas por lei, né? A gente faz tudo dentro ali das 4 linhas. E o cliente pode se beneficiar disso, né? Certamente. Na saúde, por exemplo, você tem um problema do coração, você vai no cardiologista. Exatamente. Né? Você tem um problema dentário de canal, você vai no endodontista. E com a gente não é diferente. Até porque a legislação, ela muda demais. E se a gente não tiver concentrado numa área, a gente acaba perdendo, né, o que vem vindo, né, todos os dias, né, todo dia tem uma lei nova, uma questão nova para a gente se atentar. Sim. E a gente, tanto o contador quanto o advogado do direito médico, ele precisa ter essa tradução, essa linguagem técnica, tanto do profissional de saúde quanto do juridiquês. Sim. Porque a gente tem que entender quais são as necessidades daquele profissional, o que é juridicamente possível, o que não é, entender como que é o contexto da atuação daquele profissional, tudo isso deve ser levado em consideração durante a atuação. Sim. Então, indo aqui para o último bloco, né, o nosso bate-papo hoje pra gente foi muito rico. Ficaria aqui o dia todo falando desse assunto, porque eu gosto muito de falar dessa questão de estruturação. E, né, dentro de tudo que nós conversamos aqui, a gente colocou o tempo inteiro como que é importante o profissional da saúde, né, atuar aí de forma segura. E hoje a gente ouve muito falar de um seguro profissional, que é o de responsabilidade civil. E para a gente poder encerrar, eu queria que vocês deixassem essa orientação para quem ainda não conhece, né? Qual é, né, a importância de ter esse seguro, né? Que tipo de riscos ele pode minimizar ali para o profissional, para que as pessoas tenham esse conhecimento também. É muito importante hoje que qualquer profissional de saúde, né, pelos dados até que a gente passou aqui, né, pelo número crescente de processos, né, que ele contrate um seguro de responsabilidade civil. Mas mais do que isso, que ao contratar, ele saiba o que ele está contratando. Porque muitas vezes o seguro não vai cobrir a atividade dele. Muitas vezes, por exemplo, já vi acontecer com um médico. O médico não tem o título de especialista e ele foi processado. E no seguro ele estava como especialista. E aí ele perdeu o direito
a utilizar aquele seguro. Ou então, coberturas muito baixas ou muito altas para determinado tipo de atividade. Né? Eu estou falando para médicos porque o volume é um pouco mais alto, né, em relação a indenizações, essas coisas, né? O seguro até paga advogado. Eu já recebi processos em que o cliente ele pode escolher o advogado que ele quiser e o seguro, né, fez aquele reembolso para ele, né, fez o pagamento, né, no caso. Mas é muito importante que ele se atente, né? Que se atente também, que seja uma seguradora, né, com alguma solidez no mercado, né? Não contrate, né, uma seguradora que foi, né, criada hoje, que não vai ter, né, um capital eventual para pagar uma indenização. Porque pode ser que, né, o seguro, a gente sempre fala, é para não usar. Mas, e se precisar usar, então ele tem que estar adequado, né? A mesma coisa, né, do próprio seguro do carro, né? Sim. Você tem o seguro do carro, seu carro vale 100 mil, mas o seu seguro cobre 10? Faz Né? sentido, Isso né? não faz nenhum sentido, né? Então, assim, que procurem, né, as seguradoras e assim, procurem um profissional apto a analisar esse tipo de coisa. Tem que ser um profissional que tenha ideia, não é só da jurisprudência, mas é de jurimetria, que aí já é uma coisa mais profunda, de saber para aquele profissional, para a área de atuação, qual que é o nível médio de indenizações que está ali nas condenações, para que esse profissional tenha uma base para ele, né, em relação ao valor que ele vai contratar. Seja para ele não pagar muito por um valor muito alto que não é compatível e condizente com a atividade dele, seja no contrário, para ele ficar descoberto, né? Que é o pior ainda, né? Isso é bem pior. Porque o que acontece, aí eu já me coloco nessa situação. A gente recebe muita ligação de banco, que eles têm meta, né? Para vender seguro de responsabilidade civil, entre outros. E é uma coisa que eu mesmo tô pensando nisso aqui agora, não tinha pensado nisso. Né? Porque ele vai cobrar, não, a gente cobra até tantos mil. Mas será que nas letras pequenas ali eles cobrem o que eu tô pensando? Exatamente, Né? às vezes Mas está fora do rol deles ali de atuação, né? Às vezes aquele profissional tem uma expectativa, ele assina por conta própria sem uma devida orientação, ele acaba optando por coberturas que não tem nada a ver com a atuação dele, não tem nada a ver, conforme a doutora Mariana falou, com a jurimetria, o que é mais acontece com mais frequência, o que acontece com menos frequência. Às vezes traz coisas aí que ele sequer tem no dia a dia dele. Sim. E a doutora Mariana até pontuou a questão dos médicos, mas isso vale para dentistas, para fisioterapeutas, para todas as outras profissões, especialmente aquelas que trabalham com estética, que a gente tem visto o boom da estética, né, nos últimos anos. E a estética, conforme a doutora Mariana também já pontuou, é uma responsabilidade de fim, né, de finalidade, então é uma questão muito mais séria, muito mais complexa. Até só pegando um ganchinho na parte estética, a gente falou uma parte, né, sobre os termos de consentimento e o contrato a gente não aprofundou tanto. São os dois são necessários. Sim. Tanto o contrato quanto o termo de consentimento. Por quê? Porque o termo de consentimento, ele vai tratar daquelas questões médicas, biológicas ali. Ele vai tratar dos riscos, da condição do paciente. O contrato, ele vai tratar justamente das questões financeiras. Interrompi o pacote de procedimento que eu contratei. E aí, eu vou receber ou não? Porque essas questões, elas acabam indo muito também para o judiciário, né? Ou então, às vezes a pessoa já pagou tudo, o médico pode ou não pode devolver, né? Então, assim, são dois documentos que eles estão intimamente ligados. Porque cada um vai tratar de um tipo de responsabilidade, né? As questões financeiras e tudo mais, e as questões realmente do paciente, dos riscos do procedimento, elas vão ser tratadas lá. E a gente fala também, né, por exemplo, uma outra área que tem muito disso, né? Ginecologia e obstetrícia. Né, é o contrato para o parto, né, é o termo de consentimento também, é o plano de parto. Né, as especialidades cirúrgicas, sejam médicas, sejam odontológicas, né, em qualquer área, né, tem o bucomaxilo também. É muito importante que exista um termo de consentimento adequado, mas também um contrato, porque depois aquilo fica, né, perdido. Acontece muito, já vi muito de profissional não receber porque não tem documento algum.
simplesmente realizou o procedimento, Uhum. né? Às vezes um procedimento de horas e tudo, complexo, foi para o hospital, e aquele profissional fica sem receber. Sim, a gente está falando de segurança jurídica, você garantir a segurança clínica com o termo de consentimento e a segurança econômica com o contrato de prestação de serviço adequado. Sim. E é o que eu tô tentando bater na tecla durante o nosso podcast todo aqui. E trazer atenção pro pessoal que está assistindo a gente. Essa questão de, até para tomar decisão de escolher um seguro de responsabilidade, né, é importante ter um profissional, né, acompanhando. Com certeza. Porque até mesmo comigo, né, que eu falei aqui agora, eu não tinha pensado nessa questão do seguro tá atuando ali na minha necessidade. Sim. Porque às vezes o cara que ele quer te vender, né, o seguro, mas será que ele vai te atender na hora do que você vai precisar? Com certeza. Né? E é isso. Né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria agradecer vocês, né, aceitar nosso convite, né, enriqueceram demais, né, trouxeram até informações aqui que a gente já tem certeza que a Juliana já está pensando em algumas coisas ali. Agradecer a doutora Mariana, doutor Eros, doutora Maria Luísa, né, pro pessoal que acompanha a gente, nossos clientes. A gente deseja um feliz ano novo, um próspero ano novo também, né? Que 2026 seja um ano de muitas realizações, né? Que você que acompanhou com a gente todo esse conteúdo, você possa perceber a importância de um profissional, né, que atua no seu nicho de profissional de saúde, seja você médico, dentista, fisioterapeuta, até mesmo professor de educação física, né? Todos os riscos que permeiam ali a nossa forma de atuação, a importância de você ter um advogado especialista em profissionais de saúde e dos contadores especialistas em profissionais de saúde, para que você esteja em conformidade desde a estruturação do seu contrato social, né, desde do início ali do seu projeto, para que ele dure por muitos anos, que ele dure para sempre. Então conte com a gente, né? Nossos contatos estão aqui na descrição, né? E se você quer ter todos esses profissionais atuando junto com você, pode ter certeza que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Vemos vocês em 2026.